conhecem, né? Muitos de vocês são alunos, né, do UniRN, que é o Centro Universitário. Bruno, o UniRN é a melhor universidade, melhor centro universitário do Rio Grande do Norte, possui uma posição muito, né, espetacular em relação a outros centros universitários no país, tá? Então, é uma instituição muito séria, muito tradicional. Eu sou o coordenador da pós em Direito do UniRN também. Hoje a gente tem uma média de 19 pós, né, 19 turmas de pós em Direito, então já falando para os alunos que estão aqui, que vão fazer pós no futuro. E do ano passado para cá, nós tivemos uma média de 342 professores nessas 19 turmas de pós. Então, é um negócio muito grande, né? E a gente está aí reconstruindo um novo paradigma desse novo normal. As aulas da pós passaram a ser aulas online recentemente, né? Então, para quem não me conhece, sou Benício de Sá, coordenador da pós em Direito do UniRN e sou professor também do UniRN já faz um certo tempo, tá bom? Professor de Direito Administrativo, né, Direito Constitucional e outras áreas. A maioria de vocês me conhece como professor de Direito Administrativo. Então, aqui é o Bruno Nóbrega, tá certo? Bruno Nóbrega é um grande amigo, um intelectual, gente, espetacular. A gente teve a oportunidade de conviver no intercâmbio na Alemanha há um certo tempo, não é isso, Bruno? Então, foi um negócio espetacular em Leipzig, na Alemanha, então a gente sempre relembra desse espaço. E nos últimos tempos a gente tem entrado em contato e discutido sobre essa área de direito e tecnologia, no qual o Bruno, né, vem trabalhando também e no qual eu também me interesso bastante. O Bruno é advogado, tá, pessoal? Sócio do Nóbrega Souza e Lima, ele é palestrante de Legal Design e Visual Law, e ele vai estar aqui, ele está aqui com vocês para apresentar, né, sobre esse tema, né, que é um tema muito interessante, maravilhoso para todos nós, a gente que é da área jurídica gosta de aprender bastante. Bom, deixa eu só deixar uma coisa para vocês. As regras da apresentação do Bruno, dessa nossa apresentação aqui, é o seguinte, os áudios de vocês precisarão ser desligados, tá bom? A gente vai ter um momento específico para conversar sobre isso, vocês vão fazer perguntas aqui. Então, é áudio desligado e vídeo desligado também, tá? Então, no momento específico, vocês poderão fazer perguntas aqui no chat, no qual eu vou ler, o Bruno, quando ele abrir espaço, viu, Bruno? Eu lerei e ele vai responder e vai conversar com todos vocês. Além do mais, a extensão está aqui do lado, ó, a extensão UniRN, ele está colocando informações para vocês, então é sempre bom dar uma olhada aqui. O que vocês precisam fazer também é prestar atenção na questão da presença, né? Vai ter uns links aqui para cadastramento de vocês para a presença do certificado. Então, eu vou deixar com o Bruno, tá bom? Essa palestra sobre Visual Law e Legal Design, tá bom? Então, Bruno, prazer enorme, boa noite, pode começar, meu amigo. Boa noite, para mim, Benício, uma satisfação muito grande, seja pelo convite do amigo, seja por estar conversando com o pessoal da UniRN, tá? E é curioso como as coisas começam na nossa vida, né, Benício? Você sabe como é que eu comecei com essa história toda aqui de Legal Design e Visual Law? Ano passado, eu tenho 2 filhos, você sabe, filhos gêmeos, hoje estão com 5 anos. Ano passado, eu estava levando os dois para a escola, depois do almoço, aquela correria, você sabe, né? Escritório, escola, conciliar tudo aquilo. E aí eu estava no meio do caminho entre minha casa e a escola, e Olivia, minha filha, que à época tinha 4 anos, ela perguntou: papai, por que o tempo passa e não volta mais? Eu até precisei me ajeitar na cadeira, né? Porque como é que eu dou uma resposta dessa, dirigindo com 1 milhão de prazos na cabeça para cumprir? Eu tinha que pelo menos pensar e respirar para responder com um mínimo de dignidade para ela, né? E aí eu pensei e disse a ela o seguinte, eu digo: minha filha, eu penso que é para que a gente aproveite bem o tempo. Eu penso que ele passa e não volta mais, para que a gente o aproveite bem. E aquela resposta ficou ecoando na minha cabeça, né? Deixei eles na escola, fui para o escritório, mas aquele ficou martelando. E aí eu percebi o seguinte: nós do direito, nós estamos presos a um tempo que já não nos pertence. Nós escrevemos como há 150 anos, nós temos um cerimonial extremamente pomposo, absolutamente anacrônico em relação ao nosso tempo. A nossa forma de nos comunicarmos, ela é vetusta, ela é antiquada, ela é completamente desconectada com a realidade fora do mundo jurídico. E o que é que isso gera? Em primeiro lugar, gera uma sensação de desconfiança por parte do leigo.
Por quê? Porque se você, tendo a oportunidade de comunicar-se com clareza, opta por utilizar uma linguagem, um discurso hermético, na cabeça do seu interlocutor, isso não é prova de inteligência, isso é uma violência contra ele. Isso é uma violência contra ele. O conhecimento, e eu sou partidário disso, ele deve encantar, ele não deve segregar. Se você, tendo a oportunidade de utilizar uma língua, uma forma de comunicação, uma linguagem, um vocabulário, no qual você se faça entender, e você opta por um tecnicismo estéril para demonstrar e para projetar alguma coisa, isso não é sinal de inteligência, isso é um sinal claro e óbvio da mais absoluta falta de empatia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a empatia é um dos pilares do legal design, um dos principais pilares do legal design, por uma razão muito simples, pessoal. Porque para que você ofereça ao seu cliente, quem é seu cliente? Não sei, depende do contexto. O seu cliente pode ser a pessoa que bate a porta do seu escritório, pode ser o seu professor, pode ser um juiz, pode ser um outro advogado. Você precisa adequar a linguagem que você usa ao contexto e estabelecer gradações de tecnicismo em função do seu interlocutor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não deve se comunicar com um leigo da mesma forma que você se comunica com um juiz, por exemplo. A elegância, a beleza da comunicação, ela está na adequação. Se você está numa audiência judicial e conversa como se estivesse numa mesa de bar, você está sendo inadequado. Se você está numa mesa de bar e conversa como se estivesse numa audiência judicial, você está sendo igualmente inadequado. Como é que a gente começa a solucionar isso? Trabalhando sempre em função do seu usuário, do seu interlocutor. Por quê? Porque o legal design é muito fundamentado nisso, nessa questão antropocêntrica, de um usuário no centro de todas as soluções. E aí começa a ficar clara a importância de se comunicar com clareza, com uma linguagem simples. Tá? Onde é que entra a empatia nisso tudo? Olha só, na hora que um cliente bate à sua porta, que eu me refiro ao cliente lato sensu, digamos, não a um cliente específico como um juiz ou, de repente, se você é jurídico interno de uma empresa, quem quer ser o cliente? Os outros departamentos. Às vezes você precisa se reportar ao financeiro, às vezes ao RH, às vezes aos diretores. E você, naturalmente, tem que adequar a sua linguagem conforme o seu público. Por que a empatia é importante? Porque a empatia permite que você se ponha no lugar do outro, se ponha no lugar do seu interlocutor. E a partir dessa nova perspectiva, dessa mudança de perspectiva, e aqui vai mais um conceito de legal design, reframing, que é você enxergar o problema por outro ângulo. Na hora que você se coloca no lugar do seu interlocutor, você gera nele uma confiança tal que vai lhe permitir extrair dele informações efetivamente qualificadas e que viabilizarão a entrega de um resultado diferenciado. Olha só como é que os pontos vão se ligando. A empatia, no caso do legal design, não é um requinte espiritual. Na verdade, é uma ferramenta de trabalho. E quantos de nós têm o hábito de encontrar no dia a dia forense, jurídico, de escritório, que quer que seja um ambiente empático? Pelo contrário. Você encontra, na verdade, um ambiente em que se cria um distanciamento, que se cria uma artificialidade que em nada nos ajuda na solução dos problemas. Vocês conseguem visualizar o que eu estou dizendo aqui? Então, pessoal, a partir disso, eu preparei uma apresentação rápida em que a gente vai perpassar alguns conceitos de legal design, de visual law, e a gente vai trabalhando ao longo disso com bastante calma. Ao final dessa apresentação, que deve durar alguma coisa próxima de 50 minutos, o professor Benício vai abrir para perguntas e a gente vai ficar, enquanto tiver dúvidas, a gente vai ficar aqui atendendo vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Benício, a tela está aparecendo para vocês? Vai aparecer agora, Bruno. Está aparecendo aqui, Bruno. Perfeito, está aparecendo.
Foi? Perfeito. Então tá. Legal Design Visual Law, o direito pensado para o usuário, tá? Como eu tinha falado há pouco. E o que é? Nas palavras da Margaret Hagan, guardem esse nome, todos aqueles que têm interesse em Legal Design, vão, no momento ou em outro, estudar pela Margaret Hagan. Ela é advogada formada por Stanford e migrou também para o curso de design na famosa D-School, que é a Design School, também em Stanford. E ela percebeu que muitas das disciplinas e das metodologias que ela aprendeu na escola de design, ela podia trazer para o universo jurídico. E ela compilou todos esses estudos dela num livro online, gratuito, em inglês, mas é uma leitura fácil. Nesse endereço que eu coloquei aí, ó, lawbydesign.co. Não é .com, é .co. E ela diz o seguinte: Legal Design é uma lente que coloca o foco do direito em inovar, testar e construir sistemas que estejam a serviço da autonomia das pessoas envolvidas. Olha aqui, inovar, testar e construir. Isso por si já representa um aspecto disruptivo em relação ao universo jurídico, que ele é naturalmente anti-inovador, mas que vem sendo superado esse paradigma. E mais, ela diz que estejam a serviço da autonomia das pessoas envolvidas, ou seja, o legal design bem aplicado, ele é um ato de empoderamento do usuário. Por quê? Porque na hora que você estabelece uma comunicação efetiva, você fornece ao seu cliente, ao seu usuário, ao seu interlocutor, ao seu leitor, um conhecimento que o permita tomar decisões estratégicas por si só. Talvez esse seja o grande ponto de inovação no legal design. Você permitir que as pessoas, os leigos, sobretudo, entendam aquela realidade jurídica de forma que eles tomem decisões importantes por si só. Tá? Na próxima página, eu apresento 3 exemplos de petições, 3 laudas de petições em que a gente utiliza conceitos de legal design visual law. Percebam que elas são efetivamente diferentes daquelas petições que a gente está habituado a ver. A gente, num primeiro instante, acha interessante essa construção, mas não consegue identificar direito por que está tão interessante assim. Primeira grande questão, no lado esquerdo, onde tem ali dos fatos. Lá no escritório, a gente tem diversos casos contra a Vale, por conta da tragédia de Brumadinho. Então, veja bem, a tragédia de Brumadinho causou uma repercussão internacional, causou uma comoção no país inteiro. Por que não trazer essa emoção para a minha narrativa jurídica? Aí você vai me perguntar, como, Bruno? Existe no legal design um segmento chamado legal storytelling. Storytelling todo mundo já ouviu falar, mas o legal storytelling, o que é? É você trazer para a realidade do direito aquela capacidade de gerar uma conexão emocional através do texto. Não há nenhuma lei, nenhum dispositivo de lei que determine que não seja permitido o uso da emoção em petições judiciais. Não há. A questão é, nós não temos esse hábito, nós não temos essa cultura, nós não temos sequer essa expertise para fazer isso. Ou melhor, não tínhamos. Porque com o legal design isso começa a se tornar uma realidade. Tá? Na página, a lauda do meio aqui, na lauda do meio, onde tem da indenização por danos materiais, percebam na barra de apoio, que é esse espaço aqui do lado direito, na barra de apoio eu deixo espaços em branco. Para que eu deixo esses espaços aí? Para não causar no leitor uma fadiga cognitiva precoce. As petições normalmente têm parágrafos intermináveis de fora a fora na folha com a margem... Sabe o que acontece? O leitor cansa rápido. E a última coisa que você quer é que, por exemplo, um juiz que esteja analisando sua petição, que ele canse rápido. Você quer prender a atenção dele do começo ao fim. Outro detalhe aqui importante, um QR Code. QR Code serve para quê? Para colocar links externos nas petições. Inclusive, muita gente já vem utilizando QR Code em petições, mas ignoram o fato de que é possível também transformar esse QR Code acessível através do toque na tela. Como?
Se você insere o QR Code e linka ele com o endereço ao qual esse QR Code é direcionado, na hora que você gera o PDF, você consegue acessá-lo via toque. Ou seja, a gente está cercando todas as mídias possíveis, todos os canais possíveis para que o leitor da sua peça não fuja àquela informação que é importante, que está lá e que você cria um destaque para ela através de um código de resposta rápida. Entende? Você transforma o que era algo simplesmente ordinário numa interface multimídia. É interessante a gente começar a enxergar uma petição, um documento, qualquer que seja ele, uma notificação extrajudicial, um memorando interno de uma empresa, o que quer que seja, como uma interface, assim como você tem a interface do Instagram, assim como você tem a interface do Amazon, assim como você tem a interface do Facebook, etc., você também faz da sua petição judicial, do seu documento, do que quer que você esteja produzindo, você transforma isso numa interface. Tá? No lado direito, chama atenção para esse infográfico aí. Originalmente, o que era esse infográfico? Eram vários prints de matérias de sites renomados acerca da tragédia de Brumadinho. Só que aquele negócio chegou na minha mão e eu fiz, não, eu não posso gastar 3, 4, 5 páginas só com imagem, manchete, chamada e explicando. O que eu fiz? A gente transformou todos esses prints, essas informações que estavam meio dispersas, nesse infográfico com a chamada, o título, né, o cabeçalho, a chamada da notícia, a fonte e um ícone. E esse ícone também pode ser acessado via touch. Então, veja só, a gente ganhou 3, 4, 5 páginas e transformou a nossa peça. Transformou a nossa peça. Coloque-se você no lugar do juiz e se depara com uma petição assim. Você vai prestar mais atenção, é natural. É natural. Tá? Depois eu vou explicar do ponto de vista neurofisiológico por que é mais natural que se preste mais atenção. E é interessante reparar aqui o seguinte, o legal design, o visual law, que é um segmento do legal design, eles devem sempre ter a função de transformar o seu documento, jamais de ornamentar o documento. Inclusive, esse é um dos critérios para a utilização do visual law. Se a função dele foi estritamente ornamental, ele é dispensável. Aí você pode me perguntar, tá, Bruno, e o que nunca é dispensável numa petição que use princípios de legal design e visual law? Resposta simples essa. O que é sempre indispensável em todo e qualquer documento é a clareza na linguagem. A clareza na linguagem coloca você à frente de grande parte dos seus concorrentes. Sabe por quê? Porque você vai se fazer entender sem causar uma fadiga cognitiva desnecessária no seu interlocutor. Seguindo em frente, pessoal, tipos de design, que é para a gente entender onde é que o legal design se situa nesse ecossistema todo do design. Na base dessa pirâmide, nós temos o design de sistemas, que aqui é onde entra mais a questão da tecnologia, mais parruda, mais pesada, de jurimetria, de data mining, de tudo isso que está começando a surgir agora. O que é jurimetria, Bruno? Nada mais é do que a estatística aplicada ao direito. Só. É um nome bonito para algo que, em certa medida, vinha sendo utilizado, só que de maneira analógica. E agora está sendo compilada esse conjunto de dados de modo a permitir essa ferramenta de jurimetria que também certamente vem para ficar. Aqui um detalhe importante, pessoal, importantíssimo, eu diria. Grande parte das inovações trazidas pelo legal design, elas são analógicas, elas não são necessariamente tecnológicas ou digitais, ou dependem de uma alta dose de tecnologia, não, nada disso. Legal design, quando vocês pensarem em legal design, pensa em mudança de mentalidade. Pensa em enxergar um problema antigo por uma ótica nova. Pensa em cortar excessos. Pensa em se colocar no lugar do outro. E talvez, sendo necessário, pense em aspectos visuais. Legal design tem mais a ver com colocar-se no lugar do outro e tirar os excessos do que qualquer outra coisa. Acima
Design organizacional, para estruturar rotinas jurídicas melhores, como eu falei, que deem suporte aos advogados. Muito simples, muito tranquilo. Design de serviços, para quê? Para melhorar a experiência dos atores envolvidos nas operações jurídicas. Design de produtos, que são as ferramentas propriamente ditas para a execução das tarefas jurídicas. Às vezes um sistema que você contrata de gerenciamento de prazo, de acompanhamento de publicação, passa por isso também. E no topo da pirâmide, design de informação. Se volta para quê? Para você criar documentos mais claros, para facilitar os esclarecimentos e também as visualizações desses documentos e do teor desse material que você entrega. E aqui, pessoal, outro ponto importantíssimo. Simplificar não é esclarecer. Alguns temas jurídicos, eles são naturalmente mais complexos. Então, não adianta querer simplificar. Mas por mais complexo que seja aquele tema, sempre é possível o quê? Esclarecer. Esclarecer sempre é possível. E aí vem um tratamento adequado da linguagem associado com elementos visuais. E onde é que o legal design atua nessa pirâmide, fundamentalmente? Design de serviços e design de informações. Bom, pessoal? Design Thinking. O que é o Design Thinking? Nada mais é do que você trazer, como o próprio nome já diz, o pensamento do design para encontrar soluções para os problemas que você esteja enfrentando. Tá? Aqui vocês vão conhecer o que a gente chama de diamante duplo, que é um dos modelos de Design Thinking mais utilizados no mundo, independentemente de ser no legal design ou em outras áreas do design. Tá? Esse modelo do diamante duplo, ele foi criado pelo Conselho Britânico de Design, e ele diz mais ou menos o seguinte, que a primeira fase é a fase de pesquisa, em que você questiona o cliente, constrói a persona, e aqui é fundamental empatizar, tá? Por quê? Porque para você entender com quem você está interagindo, você precisa colocar-se, enxergar o problema pelos olhos dele. Por isso a empatia também é muito importante. Perceba que aqui é um movimento de abertura, ou seja, a gente parte de um ponto com menos informações e encerra a fase de pesquisa com um aglomerado de informações que a gente vai tratar na segunda fase, que é a fase de síntese, em que a gente vai pegar aquele monte de dados reunidos, de documentos, e vai estruturar tudo isso. E é também o instante em que a gente tem aquela pergunta que a gente, no processo de Design Thinking, chama de HMW, que é o seguinte, How might we? Ou seja, como nós podemos? O que nos remete para a terceira etapa, que é de ideação. Aqui nós temos espaço para pensar fora da caixa, para ideias criativas, mente aberta, ressignificação, reframing, né? Esse é o momento de a gente correr risco na estruturação das ideias. Percebam que, novamente, é um instante de abertura, que nos leva à fase de implementação, que, novamente, é um movimento de redução. E essa fase de implementação se divide em duas etapas. A primeira consiste nesse ciclo de construir, testar, iterar e repetir. Tá, Bruno, mas fazer isso em relação a quê? Em relação ao protótipo que você está estruturando, em relação ao protótipo que você está construindo. Essa mentalidade de que tudo no design é um produto inacabado, ela é recorrente. Por quê? Porque aquele produto que você utiliza hoje, talvez daqui a um tempo ele já não seja mais tão útil. Então, essa mentalidade de que tudo é um protótipo, de que tudo pode, deve ser melhorado sempre que possível, ela é fundamental. Tá? A mentalidade da prototipagem. O que é iterar? Normalmente é uma pergunta que me fazem. Iterar são ciclos curtos de feedback. Por exemplo, vamos supor aqui um TCC. Muitas vezes o pessoal entrega o TCC num bloco, pede, professor, orientador, corrija e me fala. Do ponto de vista do design, isso é contraproducente. O ideal é que você finalizou, sei lá, resumo e abstract, você manda para o professor. Terminou a introdução e primeiro capítulo, manda para o professor, ele retoma e passa o feedback para você, e você passa para a próxima etapa, desenvolvimento, você apresenta, segundo, e assim vai.
Por quê? Porque você, iterando, você ganha tempo e você corrige o rumo do seu trabalho de maneira muito mais rápida. A segunda fase da implementação é exatamente a estruturação do quê? Do mínimo produto viável. É aquilo que vai estar no front-end, ou seja, aquilo que é tangível e que você vai entregar como solução ou entregar como produto. Tá? Em resumo, esse é o modelo de Design Thinking, dentre os mais utilizados. Existem outros, existe o da própria escola de Stanford, existe o da agência IDEO, que é muito conhecido também, mas para fins didáticos, vamos entender o Design Thinking como sendo diamante duplo. Tá? Quem tiver interesse pode pesquisar e vai encontrar alguns outros modelos também eficientes. Processo do design, a gente já começa a aprofundar aquilo que a gente viu no Design Thinking. Tanto que a primeira fase seria descobrir qual é o cenário, ou seja, agora você começa a dar nome aos bois, conhecer os desafios da situação e os interessados. Depois, sintetizar, ou seja, a gente já vai começar a entender qual é a missão, né? Definir, mapear os usuários e delimitar o problema, o objeto do design. É importantíssimo aqui o seguinte, pessoal, até por uma questão psicológica, de Gestalt, tá? Reduza a termo o problema que você está enfrentando. Não deixe pontas soltas em relação àquilo que deve ser solucionado. Ainda que aquela pergunta leve a outras perguntas, é preciso sempre ter escrito, e quando eu falo escrito, é literalmente impresso, escrito no papel, o problema que vocês estão resolvendo. Isso faz uma diferença grande lá na frente. Depois a gente vai partir para entender quais ideias funcionariam, né? E a partir disso criar as possíveis soluções e prototipá-las, como eu falei agora há pouco. Depois testar, né? Ver se essas ideias que a gente está colocando no papel, que a gente está tentando estruturar, se elas realmente valem a pena, né? E aí é preciso já interagir com usuários em situações reais, né? Porque é importante que a gente descubra se aquilo funciona ou não funciona antes de finalizar ou de lançar como finalizado o seu produto ou serviço. E, finalmente, evoluir, que é aquela ideia, né, de que a gente precisa estar sempre corrigindo a nossa rota, melhorando o nosso produto ou o nosso serviço. Suponhamos uma petição judicial. Pode ser que saia uma jurisprudência que defenda melhor aquela sua linha argumentativa e você não usou na peça anterior que você tinha entregue como sendo a peça paradigma sua para aquele tipo de caso e de situação. Por exemplo, tá? Processo de design seria mais ou menos isso. Roadmap, ou seja, a gente vai mais fundo nessa busca. O que seria o roadmap do legal design? É a gente começar a fazer perguntas concretas e obter respostas objetivas. Por exemplo, qual é o objetivo do nosso projeto e quem são seus usuários? Tá? Perceba que tudo passa pela empatia. Perceba que tudo passa por colocar o usuário no centro do universo do design. Quais as questões jurídicas envolvidas e como o design agregará valor? Lembra que eu falei agora há pouco que o design ele não deve ser ornamental, ele deve ser transformativo? Pois bem, se o valor que o design agrega é pouco, nenhum, ou tem um viés meramente ornamental, ele provavelmente é dispensável. Tá? Quais as questões jurídicas envolvidas? Olha só, não existe design que salve uma tese ruim. As hard skills, aquele conhecimento técnico, aquela expertise jurídica, ela segue sendo muito importante. O que vai mudar daqui para frente é a forma como nós consumimos e devolvemos essa informação. Mas a expertise jurídica, ela segue sendo extremamente importante. Quais os recursos necessários e quem está envolvido? E aqui, recurso necessário, eu não estou falando necessariamente de recurso financeiro. Muitas vezes o recurso que a gente precisa para solucionar aquela questão é a participação de um profissional de fora do direito. Por exemplo, um psicólogo, por exemplo, um financista, por exemplo, um economista, por exemplo, um engenheiro, por exemplo, um professor. E aí os exemplos são vários, né? Quem está envolvido, a gente pode falar aqui de atores processuais. Vai ter intervenção ministerial? Vai passar pela PGFN? É administrativo? É judicial? Porque tudo isso muda a estratégia de desenho que você precisa desenvolver. Quais as melhores práticas e quais os custos? E aqui no ponto das melhores práticas, que a gente importa da administração com um termo bacana em inglês que chama benchmarking. Sempre que vocês se depararem com esse termo, benchmarking quer dizer o conjunto das melhores práticas. Aí você me pergunta, Bruno, e quais são as melhores práticas no direito, no legal design?
Pois bem, pessoal, nós somos uma geração privilegiada, sabe por quê? Porque nós somos a primeira geração de operadores do direito que está trabalhando na prática, no dia a dia, com o legal design. Ou seja, nós, hoje, nesse instante, no mundo inteiro, estamos criando as melhores práticas. Essa corrida que a gente está vendo no Brasil em relação ao legal design e visual law, ela é idêntica no mundo todo, ou pelo menos na parte mais desenvolvida, Europa, Estados Unidos, Canadá. O pessoal está num padrão muito similar ao nosso aqui do Brasil. Talvez eles tenham uma vantagem técnica por já trabalharem com design propriamente dito há mais tempo. Mas do ponto de vista de legal design, todo mundo está mais ou menos no começo da corrida. Tá? E, por fim, o retorno do investimento e os riscos. O retorno do investimento é você botar na balança. Olha, se eu precisar desenvolver isso aqui através de design, vai ficar muito mais caro do que desenvolver através das vias convencionais? Se eu desenvolver isso aqui a partir do design, a chance de êxito é maior do que pelas vias tradicionais, de ponto a compensar o tempo, a energia e, às vezes, o dinheiro propriamente dito investido ali. Outra pergunta fundamental, existem riscos ou desafios? Do que eu estou falando aqui? Sempre que eu falo com meus alunos sobre quais são os riscos e os desafios de usar o legal design, além da necessidade de reaprender a aprender, ou seja, é preciso desaprender e aprender de novo. Muitas das coisas passam por isso, e isso é um grande desafio nosso. Tá? Quais são os riscos objetivos na utilização do legal design e do visual law? Mais do visual law do que do legal design. Eu sempre pergunto a eles, olha, vocês têm que fazer 3 questionamentos. O primeiro é se aquele elemento visual que você pretende inserir na sua petição, se ele fere algum princípio ético, se aquele elemento fere algum princípio, alguma questão procedimental, ou se o seu elemento visual fere algum aspecto do decoro. Ou seja, se ele não tem nenhum óbice ético, se ele não tem nenhum obstáculo procedimental, e se ele não fere o decoro, então você tem sinal verde para tentar aplicar aquilo ali, sendo certo que vai estar amparado, tá? Legalmente. O legal designer, e aqui para os amigos, os colegas graduandos, jovens advogados e mesmo advogados mais experientes que estejam tentando uma nova situação na profissão, vale a pena entender o que se espera desse profissional, o que ele precisa ter como características para prosperar. Primeiro, ele tem que ter em mente o seguinte, sempre vai lidar com grandes questões, e quando eu falo de grandes questões, são questões estruturais no universo do direito. Por exemplo, como facilitar o acesso das pessoas à justiça, como melhorar a educação jurídica e a cultura corporativa, e como deve ser o direito no futuro. Precisa reimaginar como é que vai ser o cenário daqui 5 anos, como é que vai ser o cenário daqui 10 anos, daqui 15 anos, e assim sucessivamente. Para já começar a estruturar as bases de um profissional de sucesso agora. Focar no ente humano, vocês vão ver muito isso, o legal design ele é antropocêntrico, o design de qualidade ele é voltado para o ente humano, né? E percebe o que o legal design ele tem essa consciência plena de que por mais técnico que seja o problema enfrentado, sempre dirá respeito a um problema humano. Aquela frase que a gente sempre escuta na faculdade, que por trás de todo CNPJ tem um ou mais CPFs. Todo problema jurídico, independentemente da natureza, ele é um problema humano, né? E para que a gente utilize isso no dia a dia, é preciso empatizar sempre. Enxergar o problema por perspectivas diversas, ou seja, o reframing que a gente falou, né? Capacidade de mudar o ângulo de visão em relação àquela questão que está sendo solucionada. Para isso é fundamental o seguinte, eu digo sempre a meus alunos, quando eu estou prestando consultoria, às vezes para outros escritórios, eu digo, pessoal, olha só, no meu escritório, a mesa ela não é quadrada e nem é retangular, ela é uma mesa redonda. O pessoal pergunta por quê? Eu digo, porque lá ninguém tem a palavra final. Eu preciso de outros saberes, eu preciso de outras áreas do conhecimento, se eu quiser efetivamente entregar uma solução profunda para o meu cliente.
E não aquela solução que está na minha gaveta, que eu puxo a gaveta, dou Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. Fiz de conta que resolvi o problema do cliente. Pontualmente eu posso até resolver. Mas se eu não resolver o problema do ponto de vista sistêmico, se eu não conhecer o problema como um todo e buscar resolver o problema de maneira ampla e definitiva, sabe o que vai acontecer? A experiência de usuário que ele vai ter em relação a meu produto, a meu serviço, ela vai ser fraca. Se a experiência do usuário é fraca, você não cria relações de longo prazo com o seu cliente. E acontece um ponto importante, que se vocês forem estudar UX, né, que é a experiência do usuário, UX, User Experience, vocês vão perceber que uma das maiores causas de os clientes não aprofundarem as relações comerciais com você, e aqui eu estou falando cliente, aquele cliente do advogado, não o cliente, por exemplo, o jurisdicionado como cliente, aqui eu estou me referindo ao advogado especificamente, né? É o que a gente chama de delivery gap. O que é delivery gap? Muitas vezes a gente contrata um produto, contrata um serviço, e entre o que a gente espera receber e o que efetivamente é entregue, há uma diferença. Eu espero muito mais, mas recebo menos. Ou seja, eu estou na condição de cliente que recebe o que? O under delivery, ou seja, aquela entrega abaixo. É uma experiência ruim do cliente, é uma UX ruim. E quando eu falar UX aqui, não pensem só em web design e aplicativo, tá? Isso é uma parte do UX. A experiência do usuário ela é muito mais ampla do que o desenvolvimento de produtos tecnológicos, tá? Por outro lado, o que é o ideal que a gente busca? É exatamente o over delivery, ou seja, você entregar mais do que aquilo que o cliente espera. Ele contrata esperando um ponto tal, um serviço tal, mas ele recebe mais do que isso. E aí você vai estar criando uma experiência para o cliente positiva com esse over delivery. Por exemplo, o que eu faço lá no escritório? O cliente chega, fecha o contrato, eu pego os documentos, CNH, tudo, e aí eu faço, fulano, eu preciso do seguinte, eu preciso de cópia do seu passaporte, eu preciso de cópia da CNH da sua esposa, do seu marido, cópia do passaporte de sua esposa, do seu marido, cópia do documento dos seus filhos, e monto tudo aquilo e faço um dossiê. Por quê? Porque sempre que algum daqueles documentos estiver perto de vencer, eu vou informar isso ao meu cliente pelo canal que ele prefere. Muitas vezes o camarada prefere WhatsApp em vez de telefonema, ou e-mail em vez de telefonema, ou mesmo telefonema. Isso também eu vou prospectar e vou entregar para ele essa informação. Suponhamos que ele prefira receber um comunicado via WhatsApp, eu faço, fulano, o passaporte da sua esposa vai vencer daqui a um mês, não se esqueça de renovar. O camarada não está esperando isso, não me custa nada, eu estou entregando mais do que ele esperava. O que acontece com isso? Eu crio uma jornada do cliente muito mais rica, eu crio relações muito mais duradouras, e veja, é um procedimento inteiramente analógico, tá? Busca as melhores soluções, que é o que a gente falou agora há pouco, a expertise jurídica, ela continua sendo fundamental. Ela, aliada ao design thinking, eleva você a um padrão de entrega de produto, de serviço, que coloca você numa posição de destaque em relação aos outros profissionais. Tá? E a tecnologia pode, sim, claro, participar dessa ferramenta de mudança. Como? Consumindo produtos e serviços com caráter tecnológico voltados para o ambiente jurídico. Tá? Lembrando que o legal design, ele é, em boa parte, analógico. Ele é colocar a cabeça para funcionar e entregar a solução que efetivamente seu cliente, seu usuário precisa. Por fim, cultivar a curiosidade. Né? E aqui a gente está falando de etnografia, de visitar o cliente, de conhecer o chão da fábrica, de entender a realidade dele, de buscar outros conhecimentos. Ah, Bruno, que outros conhecimentos? Vou dizer aqui você, psicologia, finanças, design, gráfico, que seja. Parar de usar o Canva para fazer posts simples e apenas entretenimento no Instagram, para começar a desenvolver petições. As petições que eu desenvolvo no escritório, elas são digitadas inteiramente no Word, mas elas são todas diagramadas no Canva. O Canva, para mim, hoje, eu digo sem exagero, o Canva hoje, para mim, é mais importante do que o Word. Tá? É preciso renovar essas ideias também. Segmentos do legal design.
tinha falado agora há pouco, o Visual Law é um dos segmentos do Legal Design, tá? Outros, também a gente já falou sobre eles, Design Thinking, falou também sobre o UX Design, Design de serviços, e aqui é interessantíssimo, porque é o seguinte, como é que a gente diferencia design de serviços de UX Design? Imagina o seguinte, imagina que a gente vai ao teatro, tá? Eu, na plateia, eu vejo os atores, eu vejo o cenário, eu vejo as luzes, eu ouço a música. Mas por trás de tudo aquilo tem uma equipe imensa fazendo tudo aquilo funcionar. Por exemplo, o diretor orientando os atores, o pessoal que ajuda com o figurino dos atores, a pessoa responsável pela iluminação, o engenheiro de som, às vezes, a depender se for uma peça musical mais sofisticada, tem uma orquestra ao vivo tocando lá, que a gente muitas vezes não vê. Então, o que é o UX Design? É aquilo que eu vejo. O que é o design de serviço? É tudo aquilo que eu não vejo, mas que compõe a experiência que vai me ser proporcionada. Tá? O UX Design é mais tangível. O Service Design, ele é mais intangível, muito embora essa seja uma linha fluida, tá? Hoje em dia, não é mais tão oposto assim, não. O UX pode pender para o intangível e o Service Design para o tangível, tá? Só para vocês terem essa ideia. O design de serviços, ele é muito voltado para melhorar a experiência do colaborador. E, consequentemente, por uma via indireta, melhorar a experiência do usuário. Vocês já pararam para se perguntar por que as grandes empresas de tecnologia têm ambientes tão descontraídos, tão leves, estrutura tão interessante para o funcionário, para o colaborador trabalhar? Porque elas já entenderam que se a pessoa trabalha sobre uma pressão moderada, e não sobre aquela pressão extrema o tempo todo, mas uma pressão razoável, aceitável, se ele tem qualidade de vida, se ele consegue equilibrar trabalho e vida pessoal, sabe o que acontece? Ele rende mais, ele produz mais, ele dá o sangue efetivamente ali pelo aquele projeto. Ele faz parte, ele agrega de fato, ele não é só alguém que chega lá, bate o ponto, burocraticamente espera dar a hora de sair, bate o ponto e vai embora. Isso é uma vida sem sentido. Percebam como eles estão à frente da gente nisso? Nessa metodologia ágil, como a gente fala. E o que seria, para finalizar, a parte de legal design propriamente dita? Né? A Margaret Hagan explica o seguinte, que em contraposição a outros tipos de design, o legal design não se concentra tanto em persuadir o usuário a consumir um produto ou uma experiência, ou mesmo em fazê-lo sentir determinada emoção. Em vez disso, ele diz respeito a aumentar a capacidade do indivíduo de tomar decisões estratégicas por si só. Seu alvo é mais o cérebro e menos o coração ou a carteira. Tá, pessoal? Legal design é também um ato de empoderamento. E o Visual Law, o que é? É o uso de elementos gráficos nos documentos, visando dar mais clareza ao conteúdo que está sendo trazido. Tá? O Visual Law, ele é um segmento do legal design, como a gente viu agora há pouco. Tá bom? E por que a gente utiliza Visual Law? Primeiro, porque nós temos mais facilidade de lembrar de imagens. Qual que é o sentido humano mais aguçado, pessoal? É a visão. Então, na hora que você coloca dois sistemas para trabalhar simultaneamente, quais sistemas, Bruno? A visão e a linguagem escrita. Quando você casa esses dois sistemas, sua argumentação ganha muito mais força. Inclusive, diversas pesquisas, Oxford, se não me engano, Harvard também, já comprovaram que textos com imagens geram mais credibilidade. Que apresentações visuais são até 43%, eu acho engraçado isso, 43% mais persuasivas. E que tornam a capacidade de compreensão daquilo que está sendo argumentado. Tornam essa capacidade de compreensão por parte do usuário quase duplica, quase dobra a capacidade de compreensão do usuário. Você imagina se toda a argumentação jurídica que você fizesse tivesse o dobro do impacto que originalmente teria se não tivesse nenhum recurso visual.
hein? Isso faz diferença demais. Aplicações. Aplicações gerais em documentos. Vídeos, e aqui a gente está falando de QR Code, basicamente, tá? Muitas vezes um despacho virtual, ou esclarecer um ponto mais truncado de uma argumentação. E aqui, pessoal, fica uma ressalva que eu sempre faço. Vocês vão colocar um QR Code com vídeo, vocês vão ter que colocar esse vídeo em algum lugar para que ele seja acessado. Se vocês forem colocar no YouTube, lembrem-se de colocar esse vídeo como não listado. Mas por que, Bruno, colocar como não listado? Porque se você esquece de fazer isso, esse vídeo vai aparecer para o público em geral e você pode ter problema de nulidade lá na frente. Então, você vai subir um vídeo através de QR Code, tudo bem, não tem problema, mas coloque ele como não listado, tá, pessoal? Infográfico, eu mostrei para vocês lá em cima, né, que a gente pode, dentre as várias funções, organizar estatística, criar linha do tempo e quadro explicativo. Infográfico talvez não em petição judicial, mas é uma estrutura gráfica que a gente já está bastante habituado a encontrar. Fluxograma, muito para quem mexe com direito empresarial e com questão tributária. Às vezes você montar a linha do tempo de uma execução fiscal, de cada um dos lançamentos tributários que você precisa impugnar. Né? E também se você mexe com empresarial, para você visualmente estruturar a organização hierárquica da empresa, né? Então serve para arquitetura corporativa e organograma diverso. E também storyboard. Storyboard, suponhamos um acidente de trânsito, sabe quando a gente coloca mais ou menos aquelas ilustrações do momento A, que o carro estava no ponto A e foi para o ponto B, e no outro quadrinho você... Pois é, o storyboard funciona assim, isso na nossa realidade de usuários finais ou de produtores da peça propriamente dita, né? Por exemplo, há casos de o Ministério Público, isso eu já vi na Alemanha e já vi nos Estados Unidos acontecer, que o Ministério Público tem desenhistas profissionais para reproduzir como se fosse uma história em quadrinho, por exemplo, a cena do crime, momento A, momento B, momento C, momento D, assim, produzido de maneira profissional, né? E aí dá um outro efeito também para o peticionamento, tá? Essas são linhas gerais, a aplicação do Visual Law em documentos. E o mindset do Visual Law, o que é que seria? Adequação da linguagem. Perceba quantas vezes eu estou batendo nessa tecla da adequação da linguagem. A linguagem deve estar sempre de acordo com o grau de entendimento do usuário. Tá? No mundo de hoje, pessoal, no mundo de hoje eu penso o seguinte: ser apenas inteligente não é o bastante. Tá? Se você escreve para uma pessoa que desconhece o direito, como se estivesse se dirigindo a um desembargador, você pode até ser inteligente, mas como ser humano você ainda está confuso na forma de se portar, de caminhar sobre o mundo. Porque isso demonstra, como eu falei mais cedo, uma absoluta falta de empatia, uma falta de humanização no trato. Tá? E nós como operadores do direito, muitas vezes enfrentamos uma desconfiança em relação ao nosso trabalho, independente de sermos advogados, servidores, juízes, promotores, procuradores, auditores. A nossa imagem perante a sociedade talvez precise ser revista. Tá? E muito disso se deve a quê? A essa pompa, a essa soberba desnecessária, a essa projeção de um conhecimento muitas vezes estéril. Tá? Ser inteligente apenas não basta, no mundo de hoje não basta. É preciso agregar a humanidade ao seu conhecimento. O conhecimento deve encantar e não segregar. Nada de excessos, ou seja, eu estou dizendo aqui que a petição deve ser enxuta. E quando eu falo petição, lê esse documento, tá, pessoal? Enxuto, direto ao ponto, sem gordura desnecessária no texto, na argumentação. Muitas vezes, e eu cansei de fazer isso, de colocar temas que não necessariamente tinham ligação direta com o problema ou com o caso que eu estava resolvendo, para quê? Para dar volume na petição, ou seja, era uma petição inchada, mas que só servia para tomar o nosso tempo e o tempo do leitor. Composição equilibrada. O que é composição, Bruno? É a forma como a gente distribui as informações ao longo da nossa interface,
De que interface eu estou falando aqui? Da página de A4. Que seja. Tá? E essa composição a gente consegue equilibrá-la como dando fluidez à peça, escolhendo bem as fontes, tendo cuidado com o uso de cores, tá? E por fim, a argumentação visual, né? Como a gente falou agora há pouco, se você coloca os dois sistemas para trabalhar em conjunto, o sistema visual e o sistema da linguagem, sua argumentação ganha muito mais peso, ganha muito mais força. Composição. Alguns exemplos, algumas noções de composição aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês a regra dos terços. Isso é muito utilizado na fotografia, muito utilizado no cinema. Isso é um enquadramento em que você coloca os pontos de maior interesse alinhados conforme essas linhas que você está vendo aqui. Olha, você divide. No caso da página à esquerda aqui, isso aqui é um exemplo de uma capa de um processo eletrônico. Tá? Perceba que eu coloquei duas linhas na horizontal dividindo em 3 blocos. Se você prestar bem atenção, você vai ver que tem simetria de alinhamento nesses blocos. O que isso gera de efeito? Gera uma leitura fluida. Na página do meio, o que eu fiz? Duas linhas verticais. Para quê? Para dividir o espaço da barra de apoio, que é esse espaço em branco do lado direito, e os outros 2 terços para a gente alocar o corpo do texto propriamente dito. Ah, Bruno, mas isso faz diferença? Faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque um dos princípios mais importantes do design visual vem da psicologia cognitiva, da chamada lei de Miller. O que é a lei de Miller? Ou regra dos 5 a 9. A lei de Miller diz o seguinte, que para você evitar uma fadiga cognitiva no leitor, no usuário da sua peça, você deve ter entre 5 e 9 pedaços de informação. O nome desses pedaços de informação são os chunks. Entre 5 e 9 chunks, para quê? Para que não cause esse cansaço na pessoa que estiver lendo sua peça. Se vocês fizerem a conta aqui, ó, aqui vai um detalhe. Você pode desprezar cabeçalho e rodapé, porque as estruturas que se repetem e são idênticas ao longo das páginas, depois de um tempo o cérebro começa a desprezar. Então não conta como informação que vai chamar a atenção do leitor. Se a gente for reparar, olha, título e subtítulo, um bloco, um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos de informação. Tá vendo? Então, esse é um cuidado que a gente lá no escritório tem, sempre entre 5 e 9 blocos de informação. Na página da direita, eu já trago um outro conceito importantíssimo chamado ponto focal. O que é ponto focal? É o lugar onde as linhas se cruzam. O lugar onde as linhas se cruzam é para onde o olhar humano se dirige inconscientemente. Então, tudo que for de mais importante, você tenta alocar em um ponto focal. Perceba aqui nessa página da direita, isso é um acidente de trabalho em que o rapaz perdeu o movimento parcial do ombro direito. Então, as fotos, que é aquilo que efetivamente vai impactar mais naquela página, eu aloquei ela num ponto focal. Tá? E isso faz toda a diferença, tá, pessoal? Já para fim de resultado, eu já adianto aqui qual foi o resultado dessa inicial aí, tá? Essa reclamatória. Barra de apoio, do ponto de vista de estrutura e de design de peça jurídica, isso talvez seja a grande inovação. Por quê? Porque permite essas áreas de respiro, que são esses espaços em branco, esses espaços negativos, e isso dá um descanso para quem está lendo. Tá? O olho corre para lá, e aquele espaço negativo faz com que ele desbloqueie mais espaço para outras informações. E nessa barra de apoio é onde a gente costuma aplicar os elementos visuais, por exemplo, QR Code, um ícone, tá? Um dispositivo legal, às vezes um artigo de lei. Por que eu falo às vezes um artigo de lei? Porque muitos dos artigos que a gente utiliza no dia a dia, eles se repetem. Artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela de urgência. Será que o juiz que vai apreciar aquilo ali não sabe que o artigo 300... Então, você precisa realmente transcrever o artigo 300? Não, você não precisa. Você vai direto para o que interessa. Você fala, menciona que é uma tutela de urgência, e aí já vai para os requisitos do periculum in mora e do fumus bonis iure e vai para frente. Deixa o texto fluir, deixa o texto correr. Ah, Bruno, mas e se for um ato normativo secundário, se ele é uma instrução normativa da Receita Federal? Aí não. Aí você utiliza esse espaço
para colocar exatamente esse artigo da instrução normativa na lateral. Por quê? Porque você faz menção à sua argumentação e já remete para o artigo logo no lado direito, na barra de apoio. Essa mesma lógica serve para excerto de jurisprudência, tá? Pequenos trechos de jurisprudência. Outra coisa, pessoal, pelo menos, eu tinha essa curiosa mania de colocar, às vezes, a ementa e o voto ali, quase. Não precisa, gente. Muitas vezes você vai utilizar, quando você quer colocar mais de uma jurisprudência, coloca o trecho que efetivamente diz respeito, e informa de onde você tirou aquela informação, sabe? Mesma coisa, citação doutrinária curta, a mesma lógica. E aqui um grande recurso que tem dado um efeito prático muito interessante, que é o diálogo direto com o usuário. Suponhamos, eu vou voltar àquela questão da inicial trabalhista que eu mencionei agora há pouco. Sempre que eu estou redigindo no corpo do texto, eu uso o termo impessoal, o termo técnico, o autor, o requerente, o recorrente, o recorrido, o réu. Mas quando eu uso a barra de apoio, eu converso com o juiz. Eu faço perguntas ao juiz. Muitas vezes eu quero conduzir o pensamento que ele tenha. Por exemplo, nesse caso desse rapaz, havia um contrato simulado. E estava evidente que era um contrato simulado. Mas como é que eu chego e converso, por exemplo, com o julgador? Eu pergunto, usando a barra de apoio, não seria, excelência, um caso de fraude? Deixo no ar. Por quê? Porque a pergunta ela dá fluidez, ela gera uma intercomunicação, gera um diálogo, não estou dando uma ordem para ninguém, eu estou pedindo para que ele reflita sobre aquilo. Ou então, eu uso, também na barra de apoio, quando eu estou criando esse diálogo, eu uso o nome da pessoa. Perceba, excelência, a gravidade do acidente que comprometeu o ombro direito do João, por exemplo. Eu dou nome. Por quê? Porque isso conecta, isso gera empatia, isso humaniza a narrativa. E olha só, uma outra informação aqui, tá? Que muitas vezes a gente esquece. O julgador, o auditor, quem quer que seja, que esteja avaliando a nossa argumentação, ponderando sobre nossa argumentação, adivinha só, ele também é de carne e osso. Ele também sofre. Ele também tem emoções. Ele também se emociona. Então, se você chegar com a abordagem correta, você consegue abrir um espaço no emocional daquele interlocutor, daquele usuário. Tá? Quem nos ajuda a fazer isso, a escrita e o legal storytelling. Pessoal, quando a gente for escrever, aqui sendo bem prático, tá? Buscar sempre a clareza, a frase enxuta, tentar usar sempre que possível a voz ativa, usar palavras concretas e restringir adjetivos. Olha só, as petições jurídicas, como um todo, elas são ainda pré-modernas, elas ainda estão com o pé do ponto de vista de estilo no romantismo, ela é cheia de adjetivos, ela é cheia de exageros. A pessoa que lê aquela peça, imagina que a pessoa que sofreu aquele problema que você está narrando, sofreu o pior problema que um ser humano consegue enfrentar. Não é isso. Você não precisa fazer isso. Você precisa abordar de maneira assertiva o que efetivamente está sendo tratado. E tratar isso com humanidade. Tá? Não adianta querer escrever de maneira pré-moderna. Eu digo brincando que o desafio que a gente tem hoje no direito é trazer o direito para o século XX. Depois que a gente trouxer para o século XX, aí a gente vai trazer para o século XXI. A começar pela escrita. Sentenças na forma positiva, em vez de negar alguma coisa, usar o sufixo que indica a ausência ou negação daquilo ali. Tá? Testar a legibilidade do texto. Essa é uma dica de ouro, pessoal. Por quê? Porque se você tiver na dúvida se aquilo que você está falando, se aquilo que você está escrevendo está claro ou não, leia em voz alta, ou melhor, peça para que alguém leia, de preferência alguém que não tenha lido ainda nada acerca daquela peça, ou até um leigo. Tá? Você, ouvindo o que você escreveu, você consegue reformular com mais clareza e mais inteligência, tá? Argumentativa. Por fim, só lembrando, juridiquês, meus amigos, deixa para os operadores do direito. Tá? Se você estivesse dirigindo a um leigo,
evite, tanto quanto possível, usar essa terminologia muito técnica. Por quê? Isso não vai tornar você mais inteligente, vai tornar você mais prolixo. Tá? E o que a gente quer de tudo é ser bem compreendido. Tá? A fluidez na comunicação resolve muito mais problemas do que a gente consegue supor. Quanto menos ruído, quanto mais ficção, maior a chance, por exemplo, de um acordo. Legal Storytelling, e aqui eu mostro para vocês o futuro do Legal Design. Visual Law, ele é a porta de entrada do Legal Design. É um conteúdo relativamente rápido de aprender quando você compreende os conceitos. Mas a forma de você tratar a argumentação propriamente dita é o que vai separar você da multidão. Tá? E o Legal Storytelling traz isso para a gente. Aqui eu trouxe um exemplo de uma folha de rosto. Logo depois da capa do processo, eu trago um resumo do que o juiz vai enfrentar naquela petição que eu estou apresentando para ele. Aí eu digo, por exemplo, um contrato com aspectos fraudulentos, sucessivos desrespeitos à CLT e um grave acidente de trabalho. Eis o caso João. Veja a tratativa que eu dei. Eu resumi tudo que eu vou trazer para ele de uma forma não jurídica e, mesmo assim, sem cometer nenhuma atecnia. Eu mantenho a sobriedade da argumentação, dando uma tratativa humanizada. Né? Para que eu faço isso? Para humanizar a narrativa, para gerar empatia, para criar uma argumentação cativante. Né? Vocês já pararam para se perguntar, por exemplo, quando a gente está assistindo uma série, o clímax de um episódio é encerrado no meio para fazer com que você queira acompanhar o próximo logo, para que você queira maratonar. A mesma lógica pode ser utilizada numa petição judicial, através dessa que eu chamo aqui de técnica da profluência, os cliffhangers, né, que é essa forma de você fazer o leitor sempre se perguntar, e agora? O que vem agora? E o que vem agora? O Legal Storytelling ensina a gente a fazer isso. Tá? Aqui eu trago um outro exemplo de como eu trato tudo isso aí que eu falei de design da escrita e de Legal Storytelling, em 2 parágrafos. De como se não bastasse, por volta da hora tal do dia tal, João, em serviço, sofreu sério acidente automobilístico com graves ferimentos em razão do impacto. Eu pergunto a você, alguém que é de fora do direito entende o que eu estou dizendo aqui? Entende. Eu estou deixando de trazer as informações importantes? Não. Eu estou escrevendo de maneira deselegante? Não. Aí eu jogo aqui já com outra técnica. O resultado, olha só, quando eu abro o parágrafo com uma pergunta, eu uso a técnica da profluência. Eu já chamei o leitor para ler tudo que eu estou dizendo até o fim com atenção. Aí eu digo o resultado, múltiplas fraturas no tórax, 2 meses em um leito de hospital e a perda definitiva de parte dos movimentos do ombro direito. Olha a linguagem extremamente clara aqui, ó. 2 meses em um leito de hospital. Se eu disser 60 dias de internação hospitalar, parece que eu estou lendo um prontuário médico. Eu não quero que o leitor da minha peça leia um prontuário, eu quero que ele leia uma história humanizada. E aqui, pessoal, para a gente encerrar essa primeira parte, olha só, as pessoas costumam ter um certo fascínio pelo uso de cores quando começam a trabalhar com Visual Law e Legal Design. E aqui eu digo, cuidado. Cuidado, porque o uso errado de cores é um tiro que sai pela culatra. Em vez de deixar sua petição mais polida, mais sofisticada, se você não utilizar bem, você infantiliza a sua peça. Então, cuidado. Tá? Apenas de maneira introdutória, se a gente for falar de composição, só composição leva uma tarde inteira e um pedaço da noite para a gente tratar, eu trouxe só aspectos pontuais. Né? Essa roda de cores aqui, ela foi teorizada pelo Isaac Newton, aquele da física mesmo. Tá? E ele criou isso de maneira extremamente perspicaz, separando as cores em cores quentes e cores frias, né? Quentes, normalmente, remete à felicidade, entusiasmo e energia, e cores frias à sobriedade, tranquilidade e profissionalismo. Aí você me pergunta, Bruno, qual eu devo usar? Aí eu vou dizer, depende do contexto. Você quer usar cor? Não usa muitas cores, usa 2, 3 cores no máximo, alternando com escalas de cinza, e dê preferência às cores frias nas linhas gerais e cores quentes em destaques pontuais.
né? E do ponto de vista de teoria da cor, convém entender o que é uma cor complementar. É aquela que está no diâmetro oposto na roda de cores, sendo em uma delas vai ser a dominante, tá? Cores análogas é aquelas que estão imediatamente um tom acima e um tom abaixo. E as triádicas são as que estão separadas num triângulo isósceles, né, 120 graus uma da outra, e criam contraste. Essa cor triádica, esse arranjo triádico de cores aqui, talvez seja o mais utilizado como um todo, tá? No design e na estruturação de cores. E, pessoal, para a gente encerrar essa parte, vale trazer um pensamento aqui do Robert Peters, quando ele diz o seguinte, que o design cria a cultura molda os valores, e os valores determinam o futuro. E aí eu lanço para vocês a reflexão, de que lado do futuro vocês vão querer estar? Vocês preferem estar do lado do tradicionalismo vazio, da pompa estéril, ou vocês vão estar do lado de um direito humanizado, efetivamente focado no ente humano? Porque é o seguinte, se o seu trabalho puder ser realizado por um robô, você tenha certeza de que você vai ser substituído por um cedo ou tarde. Mas se você trata com humanidade aqueles que procuram seus serviços, aqueles que buscam seus produtos, e faz aquilo que as máquinas não conseguem fazer ainda, que é o quê? Que é transpor para a linguagem digital aquilo que faz de nós humanos, ou seja, nossa empatia, nossa criatividade, nossa capacidade de criação artística. Se você trabalha no espectro onde as máquinas ainda não chegam, você vai ser um profissional de muito futuro, no futuro do direito. Então fica a reflexão de que lado vocês pretendem estar. Do lado daquele tradicionalismo vão ou do lado de um direito efetivamente voltado para as questões humanas. Tá, pessoal? Meu Instagram, @Bruno_Nóbrega_. Eu vou interromper o compartilhamento agora para a gente efetivamente tirar alguma dúvida, responder alguma pergunta. Perfeito, Bruno. Pois, primeiro, meus parabéns, Bruno, pela apresentação, pela excelente apresentação sobre o tema. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui para perguntas, mas aí eu queria que vocês dassem rapidinho, antes de tudo, né, que vocês confirmassem a presença do credenciamento online, que está aqui, ó, na lateral, tá? Na online webinar, acessando o link, tá? Então, é muito importante que vocês façam isso para confirmar a presença de todos vocês. Bom, então eu vou abrir para perguntas para o Bruno. Bruno, a gente vai lendo aqui. Eu tenho aqui uma primeira pergunta aqui do Orlando Dias, tá, Bruno? Diz assim, Bruno, Benício, eu posso só te pedir uma gentileza? Perfeito. Como é que eu tenho feito essa questão de perguntas? Você me passa o autor da pergunta e o horário, porque aí eu procuro aqui no chat e eu leio junto com você. Pode ser? Tá bom. Então tá aqui embaixo o Orlando Dias, às 21h13. Ele pergunta, Bruno, você utiliza as técnicas do Visual Law nos seus contratos de serviços? Sim, utilizo. Olha só, Orlando, né? Orlando, boa noite, Orlando. Todo e qualquer documento ele pode ser otimizado através do Visual Law, tá? Inclusive, eu diria que até principalmente contratos. Por quê? Porque contrato é o primeiro contato que você vai ter com formalização de relação comercial com o seu cliente, por exemplo. Então, no escritório, o que a gente fez? A gente pegou o nosso contrato original e reformulou ele inteiro para uma linguagem simples, utilizando um outro conceito do design que eu não mencionei aqui, que é o one-pager, que é você jogar na primeira página o que essencialmente tem que ficar bem entendido, e sendo o caso, para uma segunda página, já sem uma preocupação maior com design, com nada disso, o restante das informações. Por quê? Porque aquilo que não tiver efetivamente descrito no contrato vai estar amparado pela lei.
Então, se aquele contrato eventualmente se transformar numa lide judicial, ele vai estar amparado pelo próprio Código Civil. Então, contrato é, na verdade, um dos principais objetos do legal design e do visual law, viu, Orlando? Boa pergunta. Que bom. Bom, Bruno, eu tenho aqui algumas pessoas dizendo que a aula é sensacional, estudo de conhecimento, é muito interessante todas as abordagens, parabéns. Bom, se vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui. Bom, aproveitando, Bruno, eu escutei falar que você tem um workshop sobre Canvas, legal design. Como é que é isso? Enquanto o pessoal faz pergunta aqui. O que é esse workshop, Vinícius? É basicamente o seguinte. Eu mostrei aqui a peça pronta, não é? Nesse workshop eu mostro aos meus alunos como fazer aquela peça ali. Como criar as estruturas, como utilizar o Canva, como criar uma hierarquia tipográfica, como colocar elementos, como fazer o QR Code, como fazer o QR Code com acesso via toque na tela. Então, é uma aula que o pessoal gosta muito, tá? E coisa de 1h30 de aula. E o pessoal é bem mão na massa, assim. Eu ensino, o camarada termina a aula e já vai fazer as petições dele no Canva, igual eu faço. Perfeito. Pois vamos pensar, então, numa possibilidade, Bruno, já de oferecer essa aula aqui no Rio Grande do Norte para o pessoal, que eu sei que você tem oferecido, eu vi que você tem oferecido aí em BH, em São Paulo e tudo mais, então vai ser um prazer se a gente puder depois arestar isso aqui. Vamos sim, com certeza, estou à disposição. Rosângela Mitchell, que é professora, eu vi que tem muitos professores aqui, né, muitos advogados professores, viu, Bruno, amigo nosso, assistindo tua aula. Bruno, eu quero saber, enquanto o pessoal faz alguma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É o seguinte, Bruno, como é que tem sido a aceitação por parte de juízes federais, principalmente? Eu vi que recentemente, mais ou menos uns 15, 20 dias, você deu uma palestra para um grupo de Direito e Tecnologia lá da UFRN, salvo engano era juiz Marco Bruno. Como é que tem sido, né, isso? Como é a aceitação por parte dos juízes, de forma geral? Eu vou te responder de uma maneira surpreendente, tá? Porque foi a mesma surpresa que eu tive. O judiciário tem buscado ser até mais agressivo e mais incisivo na inovação do que a própria iniciativa privada. Marco Bruno, por exemplo, doutor Marco Bruno, que inclusive fez o workshop, fez uma peça durante o workshop, esse do campo. Show. Ele já está construindo os documentos dele em visual law. Ele tem um exemplo de mandado de, não sei se é de penhora, não lembro agora, mas ele tem elementos visuais, ele tem uma série de ícones que ele já utiliza vídeo com QR Code, ele falando com o jurisdicionado, e esse movimento se repete no Sul. Eu tenho conversado muito com a Justiça Federal do Paraná, muito com a Justiça Federal do Rio Grande do Sul também, e assim, todo mundo extremamente motivado, empolgado e com essa energia positiva de fazer as coisas acontecerem. Essa mesma questão de que não basta ser inteligente, eu converso lá com os juízes, eu converso com os procuradores da República, eu digo isso para eles, que não adianta ser só inteligente, que não basta mais no mundo de hoje. Se você não se coloca no lugar do seu jurisdicionado, você pode até criar uma bela carreira, mas seu legado vai ser zero. E o que você quer como ser humano que caminha sobre a Terra não é desenvolver apenas uma carreira, é deixar um legado. Eu vou muito por essa linha. Então quer dizer que está tendo uma aceitação legal, não é isso? Totalmente. Tanto do ponto de vista de aceitação, quanto do ponto de vista de resultado objetivo, viu, Benício? Olha que legal. Só para citar um exemplo, recentemente, uma cliente nossa, com um processo um pouco mais antigo, já tem uns 4 anos, e eu não utilizava, quando ela me trouxe a demanda, eu não utilizava nada desses conceitos de legal design e visual law. E era uma questão contra a Polícia Militar de Minas Gerais, ela é médica e estava tentando reverter um problema com o exame psicotécnico dela, e a gente reverteu via tutela de urgência, e lá na turma recursal reverteu aquilo ali, e ela foi exonerada. E aí, olha só, quando estava encaminhando para um desfecho negativo para ela, ruim para ela e ruim para mim, eu fiz, olha, eu vou tentar uma última cartada aqui, que é o seguinte, eu vou entrar com um ED com efeitos infringentes, utilizando essa técnica, e vou criar uma linha do tempo, assim, desenhando tudo que aconteceu no processo, um processo muito confuso. E aí eu entrei
ingressei com o ED, e o ED foi acolhido por 2-1, vencido o voto do relator. 2-1, vencido o voto do relator, mandando cassar a sentença. Mandou caçar, um ED mandando caçar a sentença. Não é todo dia que a gente vê isso, não, tá? Mas que legal. Bom, olha que legal. O professor Leonardo Medeiros Júnior está aqui, ele colocou às 21h17. Aí, Léo está assistindo a nossa aula também, a sua aula. Tem assim, segue o modelo do juiz Marco Bruno. Então, ele colocou o modelo do Marco Bruno. Exatamente, aí, exatamente. Muito bacana. Está no site do Bernardo, isso mesmo. Eu acho que é Valteste, não sei, eu vi algumas perguntas aqui, eu não sei se é Valteste, deixa eu procurar aqui, que fez alguma pergunta. É Valteste já estava falando aqui, às 20h55. Valteste, é o Leonardo falando, acho que é alguma consideração em relação a isso. O professor Aloysio, que é o coordenador geral da Pós-Direito, saudando aqui, extensão e tudo mais. Deixa eu ver, Bruno, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bruno, enquanto deixa eu fazer mais uma pergunta para você. O estudante de direito, você sabe que é muito tradicional, né? Como você disse mesmo, né? Tudo é muito tradicional na faculdade de direito, esses 5 anos e tudo mais. Você acha que essa matéria poderia ser uma matéria ensinada em algum momento, em algum período dentro da faculdade de direito? Com certeza, com certeza. Eu penso que o papel do acadêmico, mais do que focar só nas hard skills, né, naquele conhecimento técnico duro, aquela expertise jurídica propriamente dito, ele tem que entender o seguinte: olha, o mundo real depois da faculdade é muito mais selvagem, tá? A faculdade é um ambiente controlado. A faculdade é um ambiente controlado, você levanta a mão e é ouvido. O mundo lá fora é outra coisa, é outra coisa. E você precisa começar a desenvolver esse lado também dentro da graduação enquanto há tempo. Tá? Desenvolver soft skill de negociação, desenvolver soft skill de oratória, desenvolver soft skill de arquitetura de soluções, para além dessa hard skill. Tem óbvio, você tem que saber o que é que você está fazendo ali. Você tem que saber processo civil indo e voltando. Sem ele você não anda. Mas você tem que conhecer esse outro lado também. Tá? É preciso, é fundamental, inclusive já há em algumas faculdades na Europa e está começando ainda de maneira incipiente no Brasil, salvo engano em São Bernardo, São Paulo, né? Eles já estão começando a implementar, mas é questão de tempo, viu, Benício? Não vai demorar não, porque é uma necessidade, eu diria até que é um clamor dos operadores do direito por essa renovação. Ninguém aguenta mais essa postura, essa soberba, essa pompa, esse distanciamento, todo esse jogo de cena. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais. E passa por esse tipo de reinvenção da própria educação jurídica. Eu tenho essa convicção profunda que é questão de tempo só. Perfeito. Olha, o Orlando aqui, às 21h21, pergunta assim, fala, Bruno, inicialmente o Visual Law, aqui em cima, teria o objetivo de dar uma maior acessibilidade à justiça, mas com sua explanação, verifica-se que também é um poderoso instrumento de convencimento para se utilizar nas exordiais e demais documentos. Você tem essa medida, né? Quando se tornou mais convincente com a utilização dessa ferramenta? Quanto você se tornou mais convincente? Tá, eu vou colocar nos seguintes termos, Orlando. A minha área não é direito do trabalho. Eu trabalho com direito empresarial e, em boa medida, com contratos, tá? E eu precisei, por uma questão, preparar uma reclamatória. Não é minha praia, mas eu precisei preparar uma reclamatória e, mais do que isso, precisei ir presencialmente a uma audiência de instrução e julgamento. Vocês sabem que a IJ, na Justiça do Trabalho, é um terreno pantanoso. Você pode colocar tudo a perder a qualquer momento. E eu fui e fiz assim, o básico, feijão com arroz ali na IJ. Mas tudo que eu podia fazer de melhor, eu fiz lá na inicial. E redundou num acordo. Tudo bem, perfeito, foi bom para todo mundo. Quando terminou a AIJ, o juiz veio me perguntar, ele fez, doutor, eu vi que a sua petição aqui é diferente, como é que o doutor fez isso? Eu fiz, excelência, você tem tempo? Aí foi 1h30 de conversa, explicando e tal, e aí acabou que a gente até tem
uma relação saudável. Eu fiz workshop para ele também, para o pessoal da vara em que ele atua e tal. E todo mundo, como eu te falo, Benício, é um clamor da comunidade jurídica por essa inovação. Não tenho nem dúvida disso. Bom, só um minutinho, Bruno. Tem assim, pessoal, tem aqui um link aqui da extensão UniRN 21 e 23, para vocês clicarem, para a gente saber aí sobre fazer uma avaliação de satisfação, do questionamento do link, tá? Então, se vocês puderem clicar, fico muito feliz. Professora Adriana Gomes, tá? Que é coordenadora, vice-coordenadora do UniRN da Faculdade de Direito, às 21 e 23, Bruno, olha o que ela diz. Na matriz curricular de Direito do UniRN, incluímos uma disciplina de Direito Digital, em razão da necessidade de acompanhar essa inovação do mundo jurídico, né? Muito legal isso aqui. O Leonardo Júnior, 21 e 25, que é professor do UniRN, recomenda aos professores do curso de Direito o livro Storytelling com Dados, do Cole Nussbaum, essa pronúncia, né? Não sei se é essa pronúncia, né, Léo? Bom, está recomendando aqui para a gente. Bom, tá legal, né? Então, bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta aqui, o Bruno, de verdade, eu queria depois pensar contigo essa possibilidade de oferecer esse curso, esse workshop de campus aqui para a gente. Então, eu sou um dos interessados, com certeza muitos advogados são interessados também, vão se interessar estudantes de direito aqui, então vai ser um prazer enorme. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais uma pergunta, a gente está chegando aqui ao finalzinho, né, 1h30, isso mesmo, 4 minutos, tiverem mais uma pergunta aqui para o professor Bruno, vai ser um prazer enorme, e se não tiverem, eu vou deixar o professor Bruno a falar das considerações finais, tá? Não esqueçam de clicar aqui para fazer aqui, preencher, né, para a gente saber a opinião sobre os eventos relacionados do UniRN. Então, é um prazer enorme. Bom, como não tem até agora nenhuma pergunta, Bruno, Bruno, você pode fazer suas considerações finais para a gente finalizar muito bem essa aula. Pessoal, queria agradecer, sobretudo, a oportunidade. Bom rever o amigo. Rapaz, muitos anos. Muitos anos. Agradecer a oportunidade de falar com vocês do UniRN, tá? As pessoas, muita gente não sabe, mas eu sou de Campina Grande, eu sou daí de pertinho. Eu moro em Belo Horizonte há muito tempo, mas sou de Campina Grande. E para mim é sempre uma satisfação falar com as pessoas que conhecem as dores que eu conheço e que lutam as lutas que eu luto. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: acreditem, isso é a mesma coisa eu falei com o pessoal da UFRN, eu digo, pessoal, não importa o lugar que vocês estão, acreditem no potencial de vocês. O que se faz aqui, o que se faz em São Paulo, o que se faz no Rio Grande do Sul, não é melhor nem pior do que o que é feito aí. O esforço individual de cada um, a disciplina de cada um, é que vai levar você para o lugar que você merece. Jamais se deixe intimidar pelo lugar de onde você vem. Jamais se deixe intimidar pelo lugar de onde você vem. Tá? Em relação ao legal design propriamente dito, esqueçam a beleza é uma consequência. Pense em cortar aquilo que não é necessário, em colocar-se no lugar do outro, e em comunicar-se com clareza. A base do bom design é essa. Tá? E aqui já aproveito, meu amigo Benício, para confirmar que é só uma questão de agendar o workshop do Canva e vai ser um prazer conversar com vocês de novo. Fico muito feliz. Tem só que o Marcelo Santos também diz assim, também sou de Campina Grande, terra boa. Boa! É muito bom. Bom, pessoal, então eu agradeço demais ao professor Bruno, viu, Bruno, por essa parceria. Então, eu já disse no começo dessa explicação, dessa palestra de Bruno, a gente se conheceu há muitos anos, quando a gente estava fazendo um intercâmbio lá na Alemanha, foi um negócio espetacular, era uma equipe maravilhosa, um grupo de alunos de todo o Brasil, e aí eu conheci o Bruno. Bruno, eu lembrei agora rapidinho sobre essa questão do Newton e teoria das cores, essas coisas. Eu lembro você, talvez você nem pensasse, com certeza nem pensava em legal design ou visual law, mas lembro você comentando comigo, eu não sei se era em Potsdam, sobre teoria das cores, alguma coisa assim, tenho quase certeza a gente entrando numa livraria e conversando sobre isso, e aí eu faço, né, esse retrospecto de tantos anos e agora você utilizando, né, na nossa área jurídica. Pois você está de parabéns, agradeço bastante, o UniRN agradece, essa comunidade maravilhosa de alunos e professores agradece muito. Obrigado a todos vocês que participaram, viu, dessa palestra. Tem aí o e-mail do professor, tem o Instagram do professor. Eu fico muito contente
que vocês estejam aqui aprendendo sobre uma coisa nova. Então, um abraço grande para todos vocês, sucesso, viu? Espero que vocês tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Bruno, forte abraço, meu amigo. Até mais aí.